Oi gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que muitos de vocês passam, que é a validação externa, né? Que a gente sempre fica numa busca incansável em buscar a validação externa, em achar que quando a gente consegue alcançar algumas metas, alcançar alguns objetivos, que a gente finalmente vai ser feliz. Mas isso não acontece muitas vezes, né? A gente estabelece as metas, objetivos, e quando a gente finalmente chega até elas, a felicidade não vem, a completude não vem, e a gente fica se sentindo mais vazia, mais triste, e não entende por quê. Tipo, como assim eu não consegui ficar feliz? Se eu já consegui emagrecer meus 15 quilos, se eu já consegui correr 5 quilômetros, se eu já consegui o meu cargo que eu queria no trabalho, se eu consegui aquele aumento que eu tanto almejava, por que a minha felicidade não vem? Muitas vezes, assim, a minha meta para a felicidade era o meu peso. Eu achava que se eu chegasse ao peso ideal, que era, na minha cabeça era 55 quilos, eu ia ser extremamente feliz e tudo iria acontecer na minha vida, assim, magicamente, se eu chegasse naquele peso. E o que aconteceu? Quando eu tinha uns 17 anos, uma amiga minha apareceu com um presente. Sabe aquele presente de grego? E dentro da bolsa dela era uma balança. E desde aquele dia eu vivi prisioneira daquele objeto, daquela balança. Aquela balança significou para mim uma prisão. Todos os dias de manhã, quando eu acordava, eu me pesava. Se o número tivesse bom, se tivesse de acordo com o que eu queria, ou seja, menos peso, significava que aquele dia eu poderia ser feliz, que eu poderia ser leve. Mas se eu me pesasse e não era o que eu queria, eu ficava triste e ficava só focada naquilo. E durante anos e anos e anos, a minha vida se resumiu nisso, assim. Era como se eu tivesse feito um altar, assim, sabe? Aquilo ali me controlava a minha vida. Se eu me pesava e, sabe? Era uma coisa muito louca, assim, era um ciclo que eu não conseguia parar. Porque eu pensava, se eu não me pesar hoje, eu não vou saber quanto eu vou estar. Se eu posso comer muito, se eu posso comer pouco. Aquilo ali acabou me controlando. E eu tava virando uma vítima. Uma vítima do sistema do peso, do sistema do controle. Eu tava fazendo uma crueldade comigo mesma, assim. De uma forma inocente, sem saber. Eu tava acabando com a minha vida, sabe? Eu tava ficando cada vez mais infeliz, cada vez mais triste. Porque eu acho que nenhum objeto, nem nada, a gente tem o poder de controlar a nossa vida. A única coisa que pode controlar a nossa vida mesmo somos nós e Deus, né? Deus tem esse controle sobre as nossas vidas. A gente tem que ter um altar para Deus. Um altar dentro da gente para Deus, para celebrar Deus, celebrar a nossa vida. E não depender de um objeto, sabe? Era uma loucura começar meu dia assim. E eu acordava, corria para ir ao banheiro, fazia xixi e me pesava. E isso era um ciclo vicioso que não me levou a lugar nenhum, sabe? Porque teve um tempo que eu consegui chegar ao peso que eu queria, que era 55, não sei, na minha cabeça esse era o número mágico. E nada aconteceu, sabe? Eu cheguei naquele peso e nada aconteceu. Eu não fiquei mais feliz, eu não fiquei mais triste, acho que até fiquei mais frustrada, porque eu achava que aquele ali era o fim do caminho, o fim do deserto, né? Mas não era bobeira da minha cabeça, era uma forma de controle que eu não sabia. Eu acho que a minha vida estava tão bagunçada, tão assim, fora do lugar, que eu achava que o peso era o único controle que eu tinha. Isso é insano e eu acho que isso é um grande sinal para que a gente precisa verificar o que está de errado na nossa vida, sabe? Esse é um sinal para a gente balancear, fazer o balanço. E hoje eu vejo que a minha vida, eu consigo ver minha vida como uma empresa, assim, tem várias áreas, eu vejo isso, acho isso muito legal ver minha vida assim. Porque chega no final do mês, eu vou e olho, olha, que eu preciso melhorar, que eu preciso piorar. Piorar não, né? Preciso ter pontos a melhorar. Então eu acho que esses sinais que são pontos de alerta que a gente precisa verificar e melhorar. Por exemplo, hoje se tivesse a cabeça que eu tenho e olhar para trás e ver que eu tô tendo esse padrão de me pesar todo dia, algum padrão que não tá de acordo com a vida que eu quero, com o meu estilo de vida, é um sinal de alerta. É para parar e pensar, por que eu tô agindo dessa maneira? O que o meu subconsciente está querendo me dizer? E o meu subconsciente estava querendo me dizer, na verdade, eu acho que estava pedindo socorro. Estava pedindo com grandes letras, help, me ajuda. Porque ele estava vivendo uma prisão
e por muitos anos eu não percebia. Eu achava que aquilo ali era normal. Eu achava que aquilo ali era um hábito normal, como tomar água. Pra mim era assim. Mas não é, isso não é. Se você está passando por isso, procura ajuda, tenta respirar, manter a calma, e que isso não é normal, esse hábito, porque é alguma coisa que do lado de dentro tá querendo avisar que algo não está bom. Eu entendi que a chave para que eu precisava virar na minha vida não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Eu já tinha todas as ferramentas necessárias, sabe? Eu só precisava acreditar em mim. Eu não precisava daquela ferramenta da balança para me pesar e falar que eu estava bonita ou feia, que meu corpo era o ideal. Eu precisava da validação interna. A chave eu já tinha dentro de mim. A rainha que eu sempre busquei fora, a rainha que eu sempre quis me tornar, ela já estava dentro de mim. Só bastava eu me coroar. Só bastava eu falar pra mim mesma, sabe? Venha, venha, você é a rainha. Você já tá aqui dentro. Eu precisava olhar com os olhos, sabe? Com aqueles bons olhos. Os mesmos olhos que Deus me olha, sabe? Com as lentes de Cristo. Eu precisava me olhar com bondade, com ingenuidade, com olhar. Eu precisava me olhar verdadeiramente para aquela menina que estava perdida, para aquela menina que achava que precisava sempre mais, que precisava ser mais magra, que precisava ser mais inteligente, que precisava de mais amigos, mas ela não precisava de mais nada, ela já tinha ela mesma. Ela já tinha ela mesma, ela já tinha Deus, ela já tinha fé suficiente para se tornar a verdadeira ela, entendeu? A verdadeira eu, a verdadeira Vivian. E é aqui que entra algo muito maior. Deus já tinha me visto como eu era. Deus já tinha me visto inteira. Deus já me fez perfeita, sabe? Eu não precisava mais de ficar me agradando os outros. Eu não precisava mais buscar fora. Porque eu entendi de verdade. Eu entendi que eu era boa do jeito que eu era, sabe? Eu não precisava ser mais magra. Não precisava ficar nessa caixinha de hamster, sabe? Correndo em círculos. Porque eu já estava bem comigo mesma, eu já precisava, já tinha todas as ferramentas. Eu entendi que eu não precisava ficar correndo atrás do que eu não era. Eu precisava acreditar e confiar em Deus, confiar nele, porque ele já me fez do jeito que ele queria. Ele já me fez inteira. Eu tinha dito, você é minha filha, eu te amei antes que você existisse. Então isso se trata sobre amor, amor genuíno, amor verdadeiro, amor que a gente sente dentro da gente, quando a gente se sente inteira. Eu já não era mais aquela pessoa com a alma despedaçada, com a alma trancada em vários pedacinhos, sabe? Eu me vi inteira pela primeira vez e isso tudo mudou, sabe? Depois que eu me vi inteira, eu comecei a refletir uma luz, eu comecei a me sentir mais poderosa, eu me senti mais eu mesma, de verdade. E parece que foi mágica. Na verdade não foi mágica, foi um processo. Foi meu processo de cura, meu processo de autodescoberta, meu processo de empoderamento. Então eu acho que todos vocês também podem passar por isso. É só começar a se enxergar fora, se conectar mais com Deus, com a sua essência, com a sua autenticidade. Saber separar que aquilo que é seu e daquilo que é do mundo. Hoje eu sei que a segurança que eu sempre buscava do lado de fora não tá no corpo ideal, não tá na roupa perfeita, na maquiagem perfeita, no preenchedor perfeito. Não está nada disso. A verdadeira segurança está dentro de mim, no que eu sou, na minha verdadeira eu, na minha firmeza. Ela está quando eu olho pra mim e digo: suficiente, eu sou digna, eu me honro. Quem ainda te deu uma coroa, faça isso por você. Pegue sua coroa, se honre, porque Deus já te viu como rainha, muito antes de você se ver como outra coisa. Lembre-se, você merece alguém que celebre você, mesmo que seja você mesma. Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Até mais, pessoal!